Oi gente, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai ver um pouquinho sobre os números para continuar essa parte dos vocabulários que a gente tá vendo. Ela vai complementar também a parte da pronúncia sobre os números, né? Mas vai ajudar bastante pra gente completar as datas. A gente já viu os dias da semana, os meses, e agora a gente vai ver como que fala o dia em número da semana, né, o dia do mês, e como que se fala o ano também. Então aqui a gente tem o vocabulário de vocês, eu vou tentar deixar o link ali na descrição para vocês terem acesso também a esse PDF, mas é o mesmo que eu já coloquei para vocês lá na plataforma, tá bom? Os números, a gente usa eles em praticamente tudo, e é uma das primeiras coisas que nós aprendemos numa língua estrangeira junto com o alfabeto, né? Então, as duas principais coisas, números e alfabetos. Ajuda a formar frases também, ajuda bastante, né? Então, no caso, os números eles se dividem em 4 partes, que são os números cardeais, os cardinales, os ordinais ou ordinales, os multiplicativos e os fracionários. O que a gente mais usa no dia a dia são os números cardinais e ordinais. Então, os cardinais é aquele que vai do 0 ao 100, 1, 2, 3, as coisas. E os ordinais é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, quinto. Né? Esses são os números que a gente mais usa. A gente também usa os múltiplos, né? Como o dobro, o triplo, o quártuplo. E os fracionais, tipo um terço, meia. São os que a gente mais usa, né? E eles normalmente aparecem como substantivo ou um adjetivo, mas depois a gente vê as classes gramaticais sobre isso, né? Então, os números, eles têm algumas regrinhas, né? Principalmente os números cardinales, né? Em espanhol, os números cardinales, eles têm algumas regrinhas pra gente usar, né? Mas muito importante vocês lembrarem essas regras na hora da escrita, né? Vocês podem escrever o número mesmo, como por exemplo fazer o número 1, ou escrever 1, 2, 3, 4. Então, assim, algumas coisas que acontecem. Diferente do português, que a gente tem o 2 e o duas, em espanhol a gente não tem a parte feminina. Então vai ser dos para tudo, masculino e feminino. A gente tem uno, né, que é o um, ou una, que é um, dessa parte. E o resto é normal. A escrita deles é bem parecida com a do português, né? Então tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Esses são os 10 primeiros, né? Chama só as unidades, eles têm do 0 ao 9, né? São as unidades. A escrita tem algumas diferenças, mas é quase idêntica do português, por isso vejam lá a tabela que vocês têm no arquivo. Do 10 ao 20, a gente tem uma palavra só, é escrito tudo junto também, né? Então aqui nós temos o 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, a partir do 16, a gente coloca o 10 na frente. Como tem, aqui então a gente fala 16, em espanhol fica 16, 17, então, 18. É tudo juntinho ali na mesma frase, na mesma palavra. Do 21 ao 29, também a gente escreve tudo junto. Porém, tem que acentuar o 22, o 23 e o 26. Vocês vão olhar na tabela que não tem acento no 2, no 3 e no 6. O número 2, o número 3 e o número 6. Mas, quando a gente vai colocar com o 20,
22, 23 e 26, a gente precisa acentuar eles. Também forma uma palavra só. Então fica 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29 e 30. Chega no 30. Vocês viram que até agora os números eles são escritos todos juntos. Não tem nenhuma diferença. É uma palavra só, tem umas regrinhas ali pra gente usar, mas tá tudo junto. A partir do 31 até o 99, você vai usar o Y para colocar o E. Então, como em português ficaria 31, a gente escreveu 30 e 1. Em espanhol fica 30 e com Y, 1. Isso vai acontecer do 31 ao 99, tá? Então vai ficar 47, 52, 62, 77. Todos esses números a gente vai usar com o Y. O 90, ele vai ficar... A escrita do 90 vai ficar igual ao do português, né? Fica 90 mesmo. Então a gente só vai mudar o 9. Em vez de escrever 90, você vai escrever 90, certo? E o 70 também ele fica igual ao do português, certo? Passando pra... A gente tem agora, a partir do 31, ele pode dizer que a gente tem a unidade e dezena, né? Agora a gente vai entrar nas centenas, então é unidade, dezena e centena. As centenas é a partir do 100. Tem duas formas, a gente pode dizer 100 ou cientos. Tem algumas regras, tem alguns lugares que a gente vai ter que usar os cientos. Então, por exemplo, há cientos de pessoas em Brasil. Então há centenas de pessoas no Brasil, é isso que a gente vai usar os cientos. No caso, nos outros casos, quando for falar o número mesmo, é o 100. Então a série lá, o The 100. Em português a gente fala os 100, em espanhol é los 100. Tá? Vai acontecer ali, para os próximos números a gente só vai colocar o número da unidade mais o cientos. Então vai ficar 200, 300, 400, 500. Então ali, o 500 é um dos que é uma exceção que a gente tem, né? Então a gente coloca o... É igual... A gente tem o 400 em português e 500 também, né? Então a gente vai colocar... Tem o 400, 500... E volta lá. 600, 700, 800, 900 e 1000. O que eu quero que vocês lembrem também é de uma regrinha pra... na hora que a gente for escrever por extenso. Então, como a gente começa a usar o Y a partir do 31 até o 99, a gente tiver algumas palavras como 114, por exemplo, a gente vai escrever ou vai pronunciar como 114. Tá? Não tem o Y ali, não é igual no português. Como eu falei, 114. Não, é 114. Tudo junto. 14, né? Mas sem o Y, não é tudo. E é o mesmo que vai acontecer também na parte do 1000, 2000, 3000. Então a gente tá no ano de 2020. Né? Você vê que em português a gente fala 2020. Em espanhol é 2020. Né? Só isso, não precisa colocar muita coisa. Agora, por exemplo, vamos falar de uma data, 1986,
chutar, 1986. Então fica 1986. A gente só vai usar o i entre o 80 e o 6, nunca antes, tá? Então essa regra vale para tudo. A gente só vai usar o y dos números do 31 ao 99. Antes disso, do 0 ao 29, ao 30, a gente não vai usar o y. E nem entre milhar, centena e dezena. É só entre dezena e unidade. Sei que eu vou ficar repetindo isso várias vezes, mas é que é muito fácil errar essa parte, né? Então tem que ter o... Só vai usar o i entre as dezenas e unidades. Depois a gente tem os números ordinais, que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, octavo, noveno, décimo. Eu não vou falar todos os números, mas eu quero que vocês reparem ali no primeiro e terceiro. A gente tem ali escrito primeiro, primeira, segunda, terceiro, terceiro e terceira. Então, no caso ali que a gente tem o primeiro e o terceiro, quando a gente vai usar com palavras masculinas no singular. Então, se eu vou falar assim, ele chegou em primeiro lugar. Então, ele chegou em primeiro lugar. Como eu tô falando do ele vai ficar... O primeiro, ele vai ficar primeiro. Então, ele chegou em primeiro lugar. Eles chegaram em primeiro. Quando a gente fala o ellos, que é o plural, então, eles chegaram em primeiro. Como é o plural, a gente vai usar o primeiro. Ou também, é a mesma regra que acontece com o terceiro, é a mesma regra que acontece com o terceiro. Tá? Então, se eu falo, ella chegou em terceira, então ela chegou em terceiro. Mas a gente fala, ella chegou em terceira. Tem mais um... essa parte do primeiro e terceiro a gente vai ver mais pro segundo ano, vocês, né? Uma das matérias que se chama apócope. Mas é isso, sempre que tiver no singular masculino, vai usar o primeiro e o terceiro. E depois a gente vê, mas tem o primeiro, tem a regra do primeiro também, primeiro, mas é quando ele estiver no mais pro final da frase. Tem essas partes ali, mas agora só pra saber mesmo como que acontece. Depois disso, então ali embaixo da tabela tem o ojo, que quer dizer atenção, né? Diz que os números ordinales, primeiro e terceiro, aparecem apocopados, né? Que acontece a apócope dele, quando antecedem a um substantivo masculino singular. Vai ter que ter um substantivo masculino singular, então ele vai ter que vir antes disso. Se ele vier depois, mas pro final da frase a gente vai colocar ele como primeiro mesmo. E apócope, só pra adiantar, é quando a gente corta a palavra. Vai tirar alguma letra dela. Depois disso a gente tem os números multiplicativos, né? Então os múltiplos, que é o doble, o duplo, triple, triplo, quádruplo, quíntuplo. Também é parecido com o que a gente usa no português, né? Mas principalmente ali o dobro e o triplo, ou dupla e triplo. Vai usar também para falar sobre quando nasce, por exemplo, os gêmeos, né? Às vezes os múltiplos. Então, dos niños, gemelos ou melliços. Então, a gente tem os gêmeos, no caso ali a gente usa, são duas crianças. Os trilhiços, né, que são os trigêmeos. E os quatrilícios, que são os quadrigêmeos. Então a gente usa também nessa parte. Os números fracionais, né, que é médio ou mitad, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo. A gente tem a fração do número e vai falando como que é. Os fracionários a gente usa para
quando tem, dividir os números, né, as partes de algum lugar. Então, vai comprar alguma carne, por exemplo, né? Necessito meio quilo de pechuga de pollo. Então, eu quero meio quilo de peito de frango. Então, eu não vou falar. A gente usa o meio, né? Não quer o peito inteiro. Encontrei a minha media naranja. Encontrei a minha cara metade da minha laranja. Eu uso nessas partes. Embaixo, então, até a página 3, a gente tem todo o conteúdo em espanhol. Vamos ver aqui pra baixo, a partir da página 4, a gente tem a tradução disso. Claro que eu não traduzi os números, mas é porque tem o escrito do lado, tem a representação numérica, né? Então tem o 1, tem o 2, tem o 3 ali do lado, então vocês não precisam escrever em português e em espanhol. E vamos ler, o restante é só a tradução. Eu também coloquei algumas expressões com números, algumas que a gente chama de frases feitas, ou frases hechas, né? Como se fossem alguns ditados em espanhol que a gente fala sem saber como que surgiu, mas nem como que aprendeu, a gente simplesmente fala, né? Então, que é o caso ali de ser um zero à la esquerda, então ser um zero à esquerda, cada dois por três, que é tipo... A gente pode falar, o nosso seria toda hora, cada minuto você tá fazendo aquilo. Então tem frequência. 4 gatos, que é, tipo, tem muito pouca gente no caso ali, né? Chocar estos 5, que é bater a mão, né? Hacerse un 7, que a gente rasga a roupa, né? A gente fica preso enrosca em alguma coisa que rasga, então é hacerse un 7. Mas chulo que um 8, que é quando uma pessoa se acha muito, né? Então, quando é uma pessoa arrogante, ela é mais chulo que um 8. Seguir em sus treces, que é tipo, continuar tentando, persistir, né? Cantar a alguém a las 40, vou dizer exatamente o que você tá pensando, o que você tá achando daquilo, se é bom ou é ruim, mas você vai e fala aquilo, você não pensa muito no que você vai dizendo. E ir a 100, vai ficar muito animado com alguma coisa. E elas 1500, que é quando é muito tarde alguma coisa. Certo, pessoal? Então é isso. Nos vemos na próxima aula. Qualquer dúvida, só falar.